Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Thiago. Lembrando que temos 15 minutos de coletiva, ok? Boa noite, Thiago. Vitor Scarano do Portal Multimão. Thiago, semana conturbada, né? Eu queria que você fizesse uma análise do jogo. E como foi a preparação para esse confronto, né? Que você chegou recentemente também. Não sei se já tem uma definição se você vai permanecer no Corinthians ou não. E qual que é o tamanho do problema que o próximo treinador vai encontrar no Corinthians? Obrigado. Boa noite. Bom, a preparação ela foi muito curta, né? Porque eu tive um dia para trabalhar a equipe em cima do Santos. Então a gente tentou fazer o melhor em termos de posicionamento, né? E passar confiança aos atletas, né? Principalmente nesse momento difícil que nós sabemos como é. Sobre o jogo, o primeiro tempo o Santos esteve melhor do que a gente, né? Teve um pouco mais o controle das ações, né? Até chegou ao gol numa falha de posicionamento nosso ali, já sabida por nós, né? E no segundo tempo a gente conseguiu impor um ritmo bom, conseguimos empurrar o Santos para trás, né? Infelizmente não tivemos a competência necessária para poder fazer o gol, né? Tivemos algumas chances que o goleiro do Santos defendeu, mas ao meu ver o resultado mais justo poderia ter sido um empate, né? Principalmente pelo que as duas equipes mostraram, né? E agora eu vi o número dos jogos, né? Foi um jogo bastante equilibrado, com número de finalizações iguais, né? Acho que o Santos teve uma a mais, mas a gente teve mais posse, né, em algumas situações do jogo, número de faltas muito iguais, então sim, foi um clássico igual. Talvez o empate seria o melhor resultado, mas infelizmente a gente não conseguiu vencer. E para um time igual ao Corinthians é inadmissível, a gente não aceita ter 5 derrotas seguidas, né, uma coisa que para nós é inadmissível, isso não pode acontecer. E nós vamos tentar agora, de todas as nossas forças, já nos reunir, né, nos recuperar para domingo a gente possa ir contra a Portuguesa e fazer essa vitória que é tão importante para a gente. Thiago, eu queria que você falasse da polêmica do pênalti, né? Muita gente perguntando, questionando o pênalti, enfim, uma repercussão muito grande nas redes sociais, principalmente o lance do Maicon. Queria saber como é que foi ali no momento, se você conseguiu enxergar o papo depois do intervalo e quanto você acha que isso interferiu no resultado do jogo. Olha, no momento ali, tinha muita gente na minha frente, né? Eu perguntei, para mim foi um lance realmente duvidoso, eu acho que valeria talvez uma ida no VAR, né? Para poder tirar a dúvida, né? Mas aí é um lance interpretativo, né? Infelizmente, essa situação não foi a nosso favor, mas assim, lógico que se fosse pênalti era uma situação que nos ajudaria, mas isso não mexeu com o nosso mental para o jogo, né? Nós continuamos, né? Principalmente no segundo tempo, empurrando o Santos, tentando as ações, mas infelizmente a nossa bola não entrou. Thiago, boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você foi indicado pelo Mano Menezes, né? Chegou esse ano ao Corinthians. Queria que você falasse sobre a saída dele e se de alguma forma isso te pegou de surpresa. Obrigado. Boa noite. Lógico, pegou sim, né? Porque o professor Mano é uma pessoa altamente vencedora, né? Um cara que dispensa comentários pelo currículo, pela história, né? Logicamente que quando um companheiro nosso de profissão, principalmente uma pessoa que eu tenho um respeito tão grande, perde o emprego, a gente não gosta, né? Mas nós sabemos que como é o futebol, né? Nós sabemos como é o futebol brasileiro. Eu já passei por isso várias vezes enquanto treinador, né? Enquanto auxiliar, nós sabemos que o futebol é resultado, principalmente dentro de uma equipe tão grande quanto o Corinthians, né? A gente sente, realmente pegou a gente de surpresa, mas a gente espera também que o próximo treinador que chegar aqui possa chegar para nos ajudar o mais rápido possível e a gente colocar o Corinthians no trilho, nos caminhos das vitórias de novo, que é isso que pra gente é o mais importante no momento. Boa noite, Thiago, aqui no canto, por favor. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Thiago, você já falou um pouquinho sobre pouco tempo de trabalho que você teve, mas dentro desse pouco tempo, o que você pode tentar aprimorar ou melhorar e qual foi o foco nesse período para a chegada de um novo treinador? Olha, o que eu posso tentar ajudar ali, e é o meu foco, é principalmente posicioná-los, né? Tentar tirar o melhor de cada um dentro da sua posição, mas acima de tudo eu trabalhei muito o mental da confiança, né? Muito, porque é difícil você jogar no Corinthians, né? É difícil você ter 5 derrotas numa equipe como o Corinthians, a gente não está acostumado e nunca vamos nos acostumar com isso. É uma coisa que eu bato de novo, é inadmissível, esse é o sentimento nosso do vestiário, inadmissível o Corinthians perder 5 jogos, mas nós vamos dar a volta por cima e vai ter que ser no domingo contra a Portuguesa. Thiago, por favor. Hoje já chegamos à metade do Campeonato Paulista. Independente do treinador que chegar, o consenso da diretoria de futebol, da comissão de futebol, hoje o Corinthians, ele realmente luta contra o rebaixamento do Campeonato Paulista, ou vocês enxergam de uma outra forma que o time ainda tem condições até de brigar pelo título? Obrigado.
Olha, a gente não pode enganar o nosso torcedor, né, e chegar aqui e falar que nós estamos pensando em título. Hoje a realidade nossa é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Simples assim, né? Se amanhã ou depois a gente conseguir embalar 2, 3 vitórias e aí sim nós conseguimos vislumbrar uma situação de classificação, com certeza o Corinthians embala e vai brigar pela essa classificação. Mas no momento hoje a nossa principal foco é tirar o Corinthians dessa situação que, volto a dizer, é inadmissível e a gente não merece estar aí. Thiago, aqui também no canto, Igor Pariuso da Rede Voz do Esporte. Qual de fato é o problema do elenco do Corinthians? É um problema tático, é um problema de qualidade de elenco ou existe alguma outra coisa que a gente não fica sabendo? Um fator psicológico, algum outro tipo de questão que você pode ter avaliado nesse período que você está no clube? Obrigado. Olha, o futebol não tem segredo, né? Nós tivemos apenas 2 semanas de pré-temporada. O Corinthians, diferente dos nossos rivais, né? Teve que desmontar o seu elenco, nós perdemos 12, 13 jogadores, né? Chegaram alguns jogadores para substituir, mas a gente teve uma perca maior do que o ganho, né, nesse momento. Isso é notório, é visto, é público, né? E futebol, as coisas não acontecem da noite para o dia. Você formar uma equipe vencedora, você formar um elenco competitivo, ele não vem do dia para a noite. Infelizmente, o nosso calendário ele é terrível, ele é cruel. Você ter 2 semanas para treinar, para você pegar um Campeonato Paulista onde as equipes vêm desde novembro treinando, desde dezembro, né? E um outro fator também preponderante que nós temos que pontuar é a maioria das equipes manteve a base, né? Manteve a base e teve contratações pontuais e manteve, né? Isso faz a diferença, né? Então nós estamos numa reformulação, numa remodelação. Eu tenho certeza que o Corinthians ele vai encontrar o caminho das vitórias, ele vai ter o caminho daquela situação em que você vai ter uma consistência de resultados. Isso eu tenho certeza. Só que infelizmente nós estamos jogando a cada 3 dias, né? Você não tem tempo de respirar, você não tem tempo de treinar, né? E o psicológico dos atletas também é complicado. Você está o tempo todo com a faca no pescoço, o ano nem começou ainda e nós já estamos aí com 5 derrotas e brigando para não cair no Campeonato Paulista, né? Então a gente trabalha com o ser humano, o atleta é um ser humano, ele sente a pressão também. Então o maior desafio hoje é blindar esses atletas, não esconder o nosso sentimento de indignação, né? Que isso é importante entender. O nosso vestiário hoje entrou todo mundo indignado com a derrota, nós não merecemos ter perdido esse jogo, mas acima de tudo essa indignação ela tem que se transformar em motivação para que no domingo a gente dê a resposta para o nosso torcedor o mais rápido possível. Thiago, aqui também. Como fazer esse torcedor acreditar dentro desse cenário, dentro desse contexto de reformulação? Você está lá, inacreditável, é inadmissível, mas é um cenário que se arrasta nas 6 últimas partidas, né, nas 5 últimas especificamente. O que dá, qual seria a luz no fim do túnel para esse cenário mudar? E se você pudesse falar também do Rodrigo Garro, que acabou fazendo a primeira partida hoje, eu vi que em alguns momentos você precisou ajustar o posicionamento dele, pedir algumas coisas, existia muita expectativa em cima desse jogador. Obrigado. Eu acho que o momento agora é nosso de união. Eu tenho certeza que a nossa torcida ela cobra, né, e ela está certa em cobrar. Mas a nossa torcida apoia também, ela entende o momento da equipe, né? Acredito eu que para você ter uma sequência de confiança, para que você enxergue a luz no fim do túnel, como você falou, só existe um caminho que é você ganhar o jogo, né? Hoje o resultado aqui, apesar de não ter sido o que nós queríamos, um clássico, você ganhar ou perder, ele é uma situação absolutamente normal. Anormal é o Corinthians perder para o Ituano, o Corinthians perder para o Novo Horizontino, com todo respeito. Isso é uma situação normal para nós dentro do cenário, né? O Santos é uma grande equipe como o Corinthians, então ganhar a vitória para lá, vitória para cá é uma situação absolutamente normal. Então nós temos que ter a resposta de uma vitória para dar tranquilidade a esses atletas, que nós possamos ir para o próximo jogo sem estar tão pressionado, e aí sim, com a equipe de trabalho, o corpo diretivo, dar mais tranquilidade para a nossa diretoria procurar novos reforços, né? Dar mais tranquilidade para os nossos atletas ter mais calma para a gente poder fazer o treinamento. O Corinthians, acredito que das 4 grandes equipes, é a única equipe que não conseguiu rodar o elenco. Então nós estamos com 5 jogos, 6 jogos jogando com os mesmos jogadores, né? Que isso é uma situação complicada, porque você tem o desgaste jogando a cada 3 dias, né? Diferentemente do São Paulo, do Palmeiras, do próprio Santos, que o Santos teve os resultados e conseguiu rodar a equipe, né? Então isso são dificuldades que nós temos que enfrentar, que eu acredito que com 2 vitórias seguidas a gente consegue dar um pé na crise e a gente conseguir botar o time no caminho das vitórias e principalmente tirar o Corinthians dessa situação incômoda que é a zona do rebaixamento. Aqui, tudo bem? Desculpa. E sobre o Garro, foi uma estreia, né? Um jogador que mostrou muita qualidade, né? Foi o primeiro jogo do Garro, eu tenho certeza que ele, juntamente com todos os outros jogadores, vão evoluir aí no contexto, no futuro, né?
ficamos bastante felizes com a estreia dele, né? Um jogador que veio para nos ajudar, e eu tenho certeza que com a sequência de jogos e treinamentos, né, que ele vai ter, eu tenho certeza que ele vai ser uma peça importante dentro do contexto para a gente tirar aí o Corinthians dessa situação. Aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Amanhã ou depois, né, temos um novo treinador, o Antônio. Você já falou com ele? Qual a sua relação? Como que será esse convívio? O convívio vai ser o melhor possível, né? Eu conheço o Antônio de enfrentá-lo, né? Nós já nos enfrentamos, né, no Campeonato Brasileiro da Série A. É um grande profissional, né? Não é à toa que foi convidado pelo Corinthians pelo grande trabalho que vem fazendo no Cuiabá, né? Nós esperamos que ele chegue, né? Que ele nos ajude. Eu tenho certeza que ele vai ser uma peça importante dentro desse cenário, né? E nós, que somos funcionários do clube, vamos fazer o máximo possível para ajudá-lo nesse contexto, né? Para que ele chegue, se adapte o mais rápido possível, que ele conheça o elenco o mais rápido possível, e aí sim a gente possa, juntamente com ele, todo o corpo técnico que provavelmente vai vir com ele, que a gente possa colocar o Corinthians no caminho certo de novo. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Por que o Corinthians é tão pouco criativo e fica muito refém das bolas aéreas, principalmente até nos momentos de pressão que você citou? Olha, o Santos hoje ele fechou bastante, né? Fechou bem a linha, o jogo ficou bastante truncado, né? Logicamente que quando você tem uma dificuldade de criação, você começa a alçar mais bolas na área, né? Isso é normal, né? Hoje nós tentamos jogar muito no entre linhas, que era uma situação importante que o Santos nos deixava. Se você pegar os números, acho que nós tivemos de 18 a 19 passes de ruptura, né? Com condição de você atacar a última linha. Falta um pouquinho de atenção para a gente, um pouquinho mais de atenção no último passe para que a gente possa fazer a ruptura e colocar os nossos atacantes em situação de gol, né? E aí, quando você não consegue fazer isso, é normal que você faça cruzamentos dentro da área, né? Mas a gente também precisa melhorar os nossos cruzamentos para que a bola chegue com mais qualidade lá na frente, né? Então é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Mas como eu disse aqui anteriormente, nós tivemos 2 semanas de pré-temporada. Nessas 2 semanas você tem exame médico, exames clínicos que tiram o atleta do campo, que você não pode trabalhar certas situações que são importantes, como você frisou, né? E dentro das sessões de treino nós temos que respeitar a carga, porque os atletas estão chegando de férias, você também não pode fazer o cara finalizar 50, 60 vezes lá, que pode ter uma lesão, né? Então, assim, é o tempo, nós temos correndo contra o tempo, mas acima de tudo melhorar situações como essa que você apontou, que realmente são verdade. Thiago, você falou da reformulação, de rodar o elenco. Você entende que essa reformulação, com poucos jogadores experientes, com experiência de Corinthians, tem dificuldade nesse início difícil do Corinthians na temporada? Com certeza, né? Jogar no Corinthians não é para qualquer um, né? Vestir essa camisa realmente não é para qualquer um. Porque além da responsabilidade que nós temos de representar mais de 30 milhões de torcedores, o Corinthians é uma equipe que tem no seu DNA algo diferente, que é a entrega, a luta, a garra. Isso é uma coisa que a gente tenta passar para os nossos atletas diariamente, né? Então, logicamente que quando chega um atleta novo que não conhece e nunca esteve numa equipe como o Corinthians, exige um tempo de adaptação, exige um tempo para esse atleta entender o que é o clube, incorporar esse DNA do clube, com certeza, né? E isso aconteceu com grandes jogadores que vieram para cá, né? Que demorou um pouquinho para embalar e depois entrou no contexto e fizeram história aqui dentro. Então, infelizmente, nós não temos tempo para isso, né? Pela situação que nós estamos hoje dentro do campeonato, mas eu tenho certeza que algumas peças ali vão começar a melhorar. Hoje algumas peças já deram uma resposta muito boa para a gente, né? E eu espero que eles continuem nessa ascendência para que a gente possa ter o caminho das vitórias de novo, né? Oi, Thiago aqui, tudo bem? Felipe Bezerra, do Portal Time do Povo. Thiago, são 3 pontos conquistados em 18 disputados. E agora tem um jogo muito importante domingo contra a Portuguesa. Qual que é a mentalidade que o time vai para esse jogo encarar uma decisão num começo tão precoce de temporada? Bom, da maneira que você falou, nós vamos para o jogo encarando como uma decisão, né? Mas a gente sabe que não vai ganhar de qualquer jeito, não vai ganhar tá atacando de qualquer forma, né? Mesmo porque o time da Portuguesa é um time muito bem treinado, tem um grande treinador lá, que é o Dado Cavalcante. Então nós temos que saber jogar o jogo, vamos ter o apoio da nossa torcedor. Eu tenho certeza, o nosso torcedor vai cobrar, como tem que cobrar mesmo, mas ele também vai nos apoiar. Eu tenho certeza que vai empurrar o Corinthians e nós temos que encarar esse jogo como uma decisão para nós. E vai ter que ser no domingo, a gente tem que ganhar o jogo de qualquer forma, dentro daquilo que nós vamos nos propor a fazer, mas sair de dentro da Neoquímica Arena com os 3 pontos, isso é inegociável. Thiago, aqui no canto, aqui. Lúcio Fonseca, agência O Timão. A minha pergunta vai muito em cima da reação do time.
Como transformar esse time num time reativo, já que a gente saiu no primeiro tempo perdendo para São Paulo, no Horizontino, e hoje novamente para a equipe do Santos. Como transformar esse time num time reativo, se me permite? Como é normalmente o vestiário nesse intervalo que o Corinthians está já perdendo? Como é que os jogadores reagem lá, para a gente poder entender um pouquinho mais? Obrigado. Bom, eu acho que primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, nós temos que ter um pouco mais de atenção nos detalhes, né? Porque você pontuou bem, nós saímos perdendo nesses 3 jogos, mas eu vou retomar um pouquinho, né? O São Paulo, quando nós tomamos o gol, nós estávamos no melhor momento nosso, atacando o São Paulo, tendo chances, tomamos o gol. Contra o Novo Horizontino, saímos 2 vezes na cara do gol para fazer o gol, tomamos o gol, né? Aqui com o Santos foi uma situação um pouco diferente dos últimos 2 jogos, nós não tivemos chances claras, mas tomamos o gol numa bola parada, que era uma situação sabida por nós, né? Dessa situação do Santos, que era um ponto forte dele. Nós temos que melhorar o nosso nível de atenção, principalmente nesses pequenos detalhes, né? E isso é uma cobrança que o elenco tem com eles, né? Quando nós chegamos no vestiário, era consenso nosso, a nossa cobrança, o elenco se cobrou, os jogadores estavam indignados com a situação. Isso, para mim, mostra a reação, isso mostra que, pô, a gente está dentro de um clique, já estamos mudando uma situação que isso não vinha acontecendo perante eles, né? O nosso vestiário, ele sempre foi um vestiário de cobrança, um vestiário que a gente procurava situações, né? Isso com o professor Mano também, comigo agora, e vai ser com o novo treinador. Mas a gente precisa melhorar os detalhes, cara, nos detalhes que nós estamos pecando, e eu espero que a gente consiga o mais rápido possível sanar isso para que a gente possa primeiro fazer o gol, dar tranquilidade para que a gente possa fazer o segundo e sair com a vitória. Hoje a gente precisa disso. Obrigado, Thiago, a todos que nos acompanharam. Boa noite e até a próxima.